Eu precisava de um lugar tranquilo. A fama traz privilégios, claro, mas também me priva de algo essencial: paz. Em qualquer esquina, algum desconhecido poderia tirar uma foto, fazer um vídeo, vender um boato. Então, eu escolhi um restaurante discreto, daqueles que não costumam atrair a atenção da mídia. Era um refúgio que eu encontrara por acaso, e agora se tornara um dos poucos lugares onde eu conseguia respirar sem o peso constante dos olhares alheios. Naquela noite, eu esperava apenas uma refeição tranquila e um encontro casual com uma mulher que mal lembraria no dia seguinte. Algo sem significado algum, como quase tudo na minha vida. Assim que entrei no restaurante, senti o ar morno e acolhedor me envolver. O cheiro suave de comida recém-preparada, misturado com um leve aroma de café, criou um ambiente reconfortante. Eu escolhi uma mesa no canto mais afastado, próximo a uma janela estreita que mostrava a rua iluminada por postes trêmulos. Mal. Me sentei e uma garçonete apareceu, com passos cuidadosos, uma bandeja de vinho equilibrada na mão. Seus movimentos eram suaves, mas distraídos, como se ela estivesse perdida em pensamentos distantes. Talvez por isso o acidente tenha acontecido. No instante seguinte, o vinho estava no meu suéter. Eu senti o líquido quente e viscoso se espalhar pela lã cara, manchando de um vermelho escuro. Me levantei rápido, já pronto para reclamar, mas algo na expressão da garçonete me fez hesitar. Ela parecia genuinamente aflita, com as mãos trêmulas e o rosto corando de vergonha. Quando abriu a boca para falar, a voz saiu baixa, quase um sussurro, como se estivesse pedindo desculpas de verdade. Senhor, eu sinto muito. Não o vi. Foi um descuido meu. Me perdoe, por favor. Eu a encarei, tentando decifrar se aquela doçura era apenas uma máscara para evitar a bronca, que certamente viria. Meu instinto imediato foi me irritar, exigir que chamassem o gerente e pedissem desculpas formais. Mas havia algo diferente nela. Sua expressão não era de medo, nem de subserviência, mas de genuína preocupação. Você sabe quem eu sou? Perguntei, deixando escapar um tom de superioridade que eu nem me dei ao trabalho de conter. Não, senhor, ela respondeu. E o tom simples e honesto quase me desconcertou. Eu só estou tentando ajudá-lo. Deixe-me levá-lo até o banheiro para se limpar, por favor. Havia algo intrigante naquela atitude. Ela não parecia interessada em me reconhecer ou em se desculpar de maneira exagerada para ganhar algum tipo de vantagem. Simplesmente fazia o que achava certo, sem alarde. Aceitei o convite e a segui, ainda meio irritado com o incidente, mas curioso sobre aquela garçonete que, ao contrário de todos os outros, não me olhava com adoração ou expectativa. Caminhamos pelo salão e percebi que ela guiava o caminho com cautela, mantendo uma mão suave no meu braço para garantir que eu a seguisse corretamente. Não parecia nervosa por estar tocando alguém tão famoso, o que era incomum. Na verdade, o toque dela era delicado, cuidadoso, como se precisasse se concentrar em cada passo que dava. Quando chegamos ao banheiro, ela indicou a pia e me ofereceu um pano limpo que tirou de um armário próximo. Pode usar isso para tentar tirar o pior da mancha. Vou buscar água com gás. Isso ajuda a limpar. Enquanto eu esfregava o suéter, com raiva e frustração, ela voltou com uma garrafa de água e molhou outro pano, estendendo-o para mim sem hesitação. Sua gentileza era tão natural que me deixou desconcertado. Não havia aquele interesse ardiloso que eu via em todas as mulheres que se aproximavam de mim. Depois de algum esforço, a mancha continuava ali, mas eu já tinha me acalmado. Quando saímos do banheiro, ela perguntou com um sorriso tímido se eu precisava de mais alguma coisa. Antes que pudesse responder, algo nela me prendeu a atenção. Talvez fosse a suavidade de seus gestos, ou a forma cuidadosa como falava, sem exageros ou afetação. Era como se ela tratasse a todos da mesma maneira, com simplicidade e educação. Uma atitude que eu não via há muito tempo. Qual é? O seu nome? Perguntei, tentando disfarçar o interesse que começava a surgir. Ela hesitou por um instante antes de responder. Isabela. E novamente, sinto muito pelo incidente, senhor. Espero que não tenha estragado sua noite. A sinceridade em suas palavras me desarmou por completo. Não havia pedido desculpas para me agradar
ou para obter algum favor meu. Apenas queria consertar um erro que havia cometido. Era surpreendente. Eu deveria estar bravo, exigindo reparação ou algo assim. Mas, em vez disso, me vi perguntando se ela teria um tempo livre para conversarmos. Eu deveria ter deixado aquele incidente para trás, esquecê-lo como faço com tudo que não é relevante na minha vida. Mas por algum motivo, que eu ainda não conseguia entender, o encontro com Isabela ficou preso na minha mente. Talvez fosse o modo natural como ela me tratou, sem se importar com quem eu era, ou talvez a maneira genuína com que tentou consertar o erro. Passei o restante da noite tentando voltar minha atenção para o encontro que eu havia marcado, mas minha mente insistia em retornar àquela garçonete de voz suave e jeito gentil. No dia seguinte, voltei ao restaurante. Parte de mim acreditava que seria ridículo, que aquilo não passava de uma curiosidade tola. Mas eu precisava entender o que havia de tão diferente naquela mulher. Quando entrei, o lugar estava relativamente vazio. A luz suave das luminárias criava um ambiente aconchegante e o cheiro de café fresco preenchia o ar, misturado com o aroma suave de flores que eu não consegui identificar. Me acomodei em uma mesa próxima ao balcão, com a esperança de que ela aparecesse. Não demorou muito para que Isabela surgisse, caminhando com passos tranquilos e guiados por uma espécie de intuição precisa. Ela segurava uma bandeja e se movia pelo salão com uma graça que me deixou intrigado. Assim que me viu, abriu um sorriso tímido e se aproximou. Voltou para me processar pelo suéter arruinado. Perguntou, com um tom leve e divertido, que me pegou de surpresa. Não havia medo ou receio, só naturalidade. Na verdade, voltei porque precisava descobrir o seu nome. Acho que ontem você mencionou, mas eu estava mais preocupado com o vinho no meu suéter do que em ouvir de... Verdade. Respondi tentando manter a conversa casual, embora por dentro eu estivesse inquieto. Era estranho me sentir assim, tão fora do controle das situações. Ela riu baixinho, como se minha tentativa desajeitada de conversar fosse algo genuinamente engraçado. Isabela, e você é um cliente exigente? O sorriso que ela exibia era sincero, sem artifícios ou pretensões. Eu me peguei sorrindo de volta, um sorriso verdadeiro, daqueles que eu não dava fazia tempo. Eu sou Gabriel, respondi, hesitando um pouco antes de dizer meu nome. A expectativa de vê-la reagir ao ouvir meu nome famoso foi imediatamente frustrada. Não houve reconhecimento, nem um olhar curioso ou surpreso, apenas uma confirmação simples e educada. Prazer em conhecê-lo, Gabriel. Espero que dessa vez eu consiga atendê-lo sem estragar o seu dia. Isabela disse, mantendo o tom leve e descontraído. Eu esperava que, em algum momento, ela comentasse algo sobre minhas novelas, sobre um comercial famoso ou qualquer coisa que pudesse indicar que ela sabia quem eu era. Mas não. Isabela não demonstrava nada além de uma gentileza genuína. Acho que o suéter sobreviveu, mas a verdade é que você me deixou curioso. Não me reconheceu de jeito nenhum? Perguntei, incapaz de esconder o tom intrigado que escapou junto com as palavras. Deveria? Ela respondeu com simplicidade, o que me deixou momentaneamente sem reação. Então, ela acrescentou, como se fosse apenas uma brincadeira, sem importância. Eu reconheço pessoas pelo jeito como falam, sabe? Pela maneira como tratam os outros. Não tanto pela aparência ou pelo nome. Aquilo me deixou sem palavras por um momento. Havia algo na forma como Isabela falava que parecia tão diferente de tudo que eu estava acostumado. Era como se ela estivesse olhando para uma parte de mim que eu mesmo esquecia que existia. A parte que ficava escondida por trás da fama, das câmeras e dos flashes. Pela primeira vez em muito tempo, me senti alguém normal. E de algum jeito aquilo era reconfortante. As semanas que se seguiram foram marcadas por encontros cada vez mais frequentes naquele restaurante discreto. Eu não sabia exatamente por que continuava voltando. Talvez fosse pela paz que o lugar proporcionava, ou talvez fosse pela companhia de Isabela, que conseguia me fazer esquecer quem eu era para o mundo lá fora. Nossas conversas se tornaram rotineiras e confortáveis. Eu pedia sempre o mesmo café e, invariavelmente, acabava ficando mais tempo do que planejava.
apenas para trocar algumas palavras com ela. Isabela sempre tinha um sorriso pronto para oferecer, mesmo quando o restaurante estava movimentado. Ela se movia com uma calma que eu invejava. Seus passos eram firmes, guiados por uma confiança que eu não compreendia. Havia algo encantador na maneira como ela tratava as pessoas, sem distinções, sem preferências. Era como se o mundo inteiro fosse digno de sua atenção e gentileza. E isso me desarmava. Nossas conversas iam de assuntos banais a reflexões profundas. Falávamos sobre música, literatura, até mesmo sobre coisas bobas do cotidiano. Eu evitava qualquer menção ao meu trabalho, temendo que, de alguma forma, ela descobrisse minha verdadeira identidade. Não porque eu quisesse enganá-la, mas porque aquela era a primeira vez em que alguém me tratava de maneira genuína. Eu não queria perder isso. Eu a observava com atenção cada vez que ela se aproximava da minha mesa. Havia algo nos gestos cuidadosos que ela fazia, na maneira como estendia a mão para pegar minha xícara vazia ou colocar um novo pedido. Uma suavidade que parecia natural, mas também calculada. Eu percebia como ela mantinha as mãos próximas aos objetos que tocava, como se cada movimento fosse pensado com antecedência. Até que um dia, durante uma dessas conversas despretensiosas, eu comentei algo sobre um quadro que estava pendurado na parede ao fundo do restaurante. Era uma pintura simples, de uma paisagem marítima, com tons de azul e verde que transmitiam calma. Esse quadro sempre me passa uma sensação de tranquilidade, como se o mar estivesse dizendo para a gente que o mundo lá fora não importa. Isabela sorriu de um jeito meio triste, como se minhas palavras tivessem tocado algo sensível dentro dela. Eu não sei exatamente como é o mar, disse ela, sua voz mais baixa que o normal. Mas eu gosto de imaginar o som das ondas e o cheiro da brisa. Acho que deve ser algo parecido com liberdade. Eu a encarei, confuso. Você nunca viu o mar? Ela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria confiar em mim com aquela parte de sua história. Finalmente, soltou um suspiro e respondeu: Na verdade, eu não vejo nada. Sou cega desde os 16 anos. A revelação me atingiu como um golpe inesperado. Tudo fazia sentido agora. Os gestos cuidadosos, os toques suaves, a maneira como ela se movia pelo restaurante sem se chocar contra nada. A forma como ela me tratava, como se eu fosse apenas mais um cliente comum, alguém sem rosto. De repente, percebi que ela nunca me olhara diretamente nos olhos. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo. Isabela, tão independente, tão cheia de vida e cega. Senti um aperto no peito, uma mistura de surpresa e admiração. Eu não fazia ideia. Desculpe, Não precisa se desculpar. Ela interrompeu com um sorriso genuíno. Eu só não comento muito sobre isso porque as pessoas costumam me tratar de um jeito diferente quando descobrem, ou ficam com pena, ou tentam me proteger demais. Eu prefiro ser apenas eu. A sinceridade dela me desarmou completamente. Durante todos aqueles dias em que conversamos, nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse ser cega. E de alguma forma, isso fazia tudo parecer ainda mais especial. Isabela não me via. Ela me sentia, me ouvia, me conhecia pelo que eu dizia e pelo jeito como eu dizia. Pela primeira vez, eu me perguntava se aquilo que ela via de mim era mais verdadeiro do que qualquer imagem que o mundo conhecia. Depois daquele dia, algo mudou em mim. Eu continuava voltando ao restaurante com frequência, buscando por Isabela com uma ansiedade que eu já não conseguia esconder. A revelação sobre sua cegueira me deixara perplexo, mas também me fascinara de uma maneira que eu não conseguia explicar. Havia uma leveza na maneira como ela lidava com aquilo, como se a deficiência fosse apenas uma parte de quem ela era, e não algo que a definisse por completo. Nossas conversas se tornaram mais profundas. Eu queria saber mais sobre ela, sobre sua vida, seus sonhos, o que a fazia sorrir. E sempre que ela falava, eu me perdia na suavidade de sua voz, na calma com que encarava o mundo. Descobri que ela vivia com a irmã, Laura, que trabalhava como enfermeira para sustentar as duas. Isabela também contribuía com o salário do restaurante, mas Laura insistia que ela não se preocupasse com dinheiro.
As duas se amavam de uma forma bonita, e eu podia perceber o carinho quando Isabela falava da irmã com orgulho. Ela sempre foi minha maior apoiadora. Isabela disse um dia com um sorriso que eu podia quase tocar: quando perdi a visão, pensei que nunca mais conseguiria fazer nada sozinha. Foi Laura quem me ensinou que eu ainda podia viver, que eu ainda podia ser feliz. Aquela simplicidade me desarmava. Para Isabela, a vida não parecia um fardo, mesmo com todas as dificuldades. Enquanto eu, cercado de luxo e glamour, passava meus dias reclamando de entrevistas, eventos e paparazzi. Era como se o mundo dela fosse genuíno e real, enquanto o meu não passava de uma fachada construída para agradar os outros. Com o tempo, Isabela começou a confiar mais em mim. Ela me contava histórias da infância, antes do acidente que lhe tirou a visão. Falava sobre a saudade que sentia de enxergar o rosto da irmã, de ver o azul do céu, de admirar as flores que tanto amava. Mas eu ainda consigo sentir o cheiro das flores, e isso já me basta. Ela disse, como se aquilo fosse algo natural, e não uma renúncia dolorosa. Havia algo mágico na forma como ela percebia o mundo. Os sons, os cheiros, as texturas. Para Isabela, tudo era vivo, intenso. Eu, que sempre havia dado valor à aparência das coisas, me via agora tentando enxergar o mundo através de seus sentidos. Tentando entender como ela conseguia ser tão feliz, mesmo diante de tantas limitações. E sem perceber, eu me vi desejando fazer parte daquele mundo. Queria mostrar a ela que eu podia ser mais do que um rosto bonito em uma novela. Que eu era alguém que também buscava algo verdadeiro. Algo que não se desmanchasse na próxima capa de revista ou no próximo boato maldoso. Mas como fazer isso sem revelar quem eu realmente era? Isabela parecia gostar de mim. Não como os outros gostavam por causa da fama ou da aparência, mas por causa do que eu dizia, do que eu mostrava ser nas nossas conversas. Eu queria preservar aquilo. Queria ser alguém comum para ela, alguém que não fosse julgado ou amado por um personagem que eu interpretava na televisão. Em um desses encontros, ela comentou sobre como gostava da minha voz. Sua voz é calma, disse como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela me faz sentir segura, como se nada de ruim pudesse acontecer enquanto estamos conversando. Aquelas palavras me atingiram de um jeito estranho. Nunca alguém havia dito algo tão sincero sobre mim, sobre quem eu era de verdade. Senti um aperto no peito, uma vontade quase desesperada de continuar sendo aquele homem que ela enxergava. Um homem que eu mesmo estava começando a descobrir. Eu sabia que estava me apaixonando, mas o medo de perder tudo aquilo era maior do que eu queria admitir. E então eu cometi o pior erro possível. Continuei mentindo. Não disse nada sobre quem eu realmente era. Continuei me apresentando como um homem comum, alguém sem fama ou fortuna, porque de alguma forma eu acreditava que a verdade estragaria tudo. Cada encontro com Isabela parecia me arrastar para um mundo diferente. Um mundo onde eu não precisava ser o galã perfeito, o homem desejado por todos. Na companhia dela, eu era apenas Gabriel, e era incrível como aquilo bastava. Nossa amizade crescia a cada dia, alimentada por conversas sinceras e risos despreocupados. Mas mesmo enquanto eu aproveitava aqueles momentos, o peso do meu segredo se tornava cada vez mais insuportável. A verdade era que eu me sentia cada vez mais atraído por Isabela. Não era apenas pela maneira como ela me tratava, com simplicidade e sinceridade. Era pelo jeito que ela enxergava o mundo, através dos sons, dos cheiros, dos toques. Para ela, eu não era um rosto bonito ou uma celebridade. Eu era apenas alguém que a fazia rir, que a ouvia, que a respeitava. E por algum motivo, isso parecia ser o suficiente. Mas por trás de toda essa felicidade, havia uma mentira que crescia como uma sombra. Eu nunca havia contado a ela quem eu realmente era. Nunca mencionei minha carreira como ator, meu rosto estampado em revistas, minhas entrevistas, salefentos milionários. Sempre que nossas conversas se aproximavam desse tema, eu desviava, inventava desculpas ou mudava de assunto. Era covardia, eu sabia, mas o medo de que tudo aquilo acabasse me fazia agir assim. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo parque próximo ao restaurante,
um lugar que Isabela adorava por causa dos sons dos pássaros e do cheiro das flores. Ela me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Gabriel, você nunca me contou sobre o seu trabalho. O que você faz? Eu hesitei, o coração disparando no peito. Sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas ainda não estava preparado para enfrentá-lo. Ah, nada muito interessante. Respondi tentando soar casual. Trabalho com comunicação, projetos audiovisuais, essas coisas. Ela franziu o senho como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Então você lida com filmes, programas de TV, algo assim. Falei, me amaldiçoando por não conseguir ser mais claro. É um trabalho que exige muita dedicação, mas nada especial. Isabela sorriu de um jeito que me deixou desconfortável. Talvez você ache que não é especial, mas eu tenho certeza de que é. Deve ser algo incrível, não é? Você parece ser alguém muito dedicado e apaixonado pelo que faz. Dá para sentir pela sua voz quando fala sobre isso. As palavras dela me atingiram com uma força inesperada. Ela conseguia perceber minha paixão pelo trabalho, mesmo que eu tentasse escondê-la. Havia algo mágico na maneira como ela captava o que os outros não conseguiam ver. De repente, me senti um covarde por continuar mentindo para ela. Mas ao mesmo tempo, o medo de perdê-la era tão esmagador que eu não conseguia me obrigar a contar a verdade. Continuamos caminhando e conversando sobre assuntos diversos, mas eu sentia a culpa crescendo dentro de mim como uma ferida aberta. A cada sorriso que Isabela me dava, eu me perguntava quanto tempo ainda conseguiria manter aquela farsa. Sabia que, eventualmente, ela descobriria a verdade. E quando isso acontecesse, eu provavelmente perderia tudo. Durante uma de nossas conversas, Isabela compartilhou algo que me deixou sem palavras. Eu posso não ver o mundo como antes, Gabriel, mas acho que isso me deu uma perspectiva diferente. Eu aprendi a perceber as pessoas pelo que elas são, não pelo que parecem ser. Talvez por isso eu goste tanto de conversar com você. Ela pausou por um instante, como se hesitasse em continuar. Eu gosto de quem você é, ou pelo menos do que você me mostra. A sinceridade dela me deixou abalado. Eu queria acreditar que aquilo era verdade, que de algum modo eu ainda poderia ser digno da confiança dela, mesmo depois de tantas mentiras. Mas cada dia que passava, eu sentia que o peso da minha omissão ficava mais difícil de carregar. Quando me despedi dela naquela tarde, prometi a mim mesmo que encontraria um jeito de contar tudo, que eu finalmente revelaria quem eu era e por que tinha escondido aquilo por tanto tempo. Mas as palavras nunca saíam, e cada vez que eu tentava, o medo de perder Isabela me paralisava. As semanas se passaram, e eu continuei vivendo naquela mentira confortável. A cada novo encontro com Isabela, eu me sentia mais preso àquela rede de enganos que eu mesmo havia criado. Minha carreira como ator continuava seguindo seu curso, com novos projetos e contratos surgindo a cada instante. Mas, pela primeira vez, eu me sentia sufocado por tudo aquilo. A fama que antes parecia um presente, agora era um fardo que eu carregava com culpa. Eu tentava ao máximo me afastar do mundo das novelas quando estava com Isabela, mas, inevitavelmente, meu trabalho exigia que eu aparecesse em eventos, que participasse de entrevistas, que fosse fotografado por paparazzi a cada esquina. E mesmo tentando manter tudo aquilo longe dela, sabia que estava jogando com a sorte. Que mais cedo ou mais tarde, o segredo que eu mantinha com tanto esforço acabaria sendo descoberto. Foi em uma noite qualquer, quando eu já estava me preparando para dormir, que o telefone tocou. Era Isabela. Sua voz estava diferente, carregada de algo que eu não conseguia identificar imediatamente. Gabriel, eu preciso falar com você. Pode vir aqui em casa amanhã? Ela perguntou sem a leveza habitual de suas palavras. O convite inesperado me deixou ansioso. Nunca havíamos nos encontrado fora do restaurante ou do parque. A ideia de conhecê-la em seu espaço pessoal parecia um convite para algo mais íntimo, mais verdadeiro. Eu aceitei, tentando ignorar o desconforto que se espalhava pelo meu peito. No dia seguinte, cheguei ao pequeno apartamento onde Isabela morava com a irmã. O prédio era simples, mas bem cuidado. Quando toquei a campainha, quem abriu a porta foi Laura, a irmã de Isabela. Ela me olhou com um misto de surpresa e desconfiança, mas me deixou entrar sem muitas perguntas.
Isabela me esperava na sala, sentada em um sofá confortável, os dedos brincando nervosamente com a barra do vestido. O ambiente tinha um cheiro suave de flores, provavelmente de algum perfume que ela usava. Mas naquele momento, não havia tranquilidade em seu semblante. Apenas uma inquietação que me deixou em alerta. Eu precisava falar com você, disse, com a voz baixa. Laura havia se retirado para o quarto, deixando-nos a sós. Há algo que eu preciso entender, Gabriel. Algo que não sai da minha cabeça desde ontem. Eu me sentei ao seu lado, tentando manter a calma. Mas havia algo na maneira como ela falava, como evitava tocar minha mão, que me deixava apreensivo. Claro, Isabela, pode falar. O que aconteceu? Minha irmã, ela estava assistindo a uma novela. Começou seu tom vacilante. Eu estava no quarto, mas ouvi a voz de um dos personagens. Uma voz que eu conheço muito bem, a sua voz, Gabriel. Ela ergueu o rosto na minha direção, os olhos fixos em algum ponto invisível que eu jamais seria capaz de enxergar. Meu coração disparou. As palavras dela pareciam se enroscar em mim como correntes de ferro. Eu sabia que aquele momento chegaria, mas nada poderia ter me preparado para a intensidade daquele confronto. Isabela, eu posso explicar. Por que você nunca me contou? Ela interrompeu, sua voz quebrando de um jeito que me fez estremecer. Todo esse tempo, eu confiei em você. Achei que você fosse diferente. Mas agora eu descubro que você é alguém completamente diferente do que dizia ser. Tentei explicar, as palavras saíam confusas, tropeçando umas nas outras. Eu não menti, eu só não contei tudo. Porque eu tinha medo de perder isso, você. Eu queria que você me visse pelo que eu realmente sou, não pelo que o mundo pensa que eu sou. E o que você realmente é, Gabriel? Perguntou ela, com uma dureza que eu nunca havia ouvido. Antes, um ator que finge ser outra pessoa até quando está fora dos palcos? As palavras dela doíam mais do que eu poderia imaginar. Por um instante, o silêncio se espalhou pela sala, pesado e cortante. Eu não sabia o que dizer, porque nada parecia suficiente. Nada parecia capaz de consertar o estrago que eu havia causado. Finalmente, Isabela soltou um suspiro profundo e se levantou do sofá. Eu acho que é melhor você ir embora, Gabriel. Preciso de um tempo para entender tudo isso. Tentei protestar e implorar para que me ouvisse, mas sua expressão estava firme, determinada. Ela havia confiado em mim e eu havia traído essa confiança. Sem outra escolha, me levantei e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para ela uma última vez na esperança de que ela me pedisse para ficar. Mas Isabela permaneceu em silêncio, imóvel, com os olhos perdidos em algum lugar que eu nunca conseguiria alcançar. Saí dali com o coração partido. Pela primeira vez, a fama e o sucesso que eu tanto havia buscado pareciam insignificantes. Eu havia perdido a única pessoa que me fazia sentir verdadeiro. E o pior de tudo é que eu sabia que a culpa era minha. Aquela noite foi um tormento. Voltei para o meu apartamento sentindo que uma parte de mim havia sido arrancada à força. Eu tentava entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente, mas a verdade era dolorosamente óbvia. Eu havia mentido. Não importava que minha intenção fosse boa, que eu quisesse ser visto por quem realmente era. O que importava era que eu havia traído a confiança de Isabela e nada parecia capaz de apagar isso. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Eu me joguei no trabalho, tentando preencher o vazio que ela havia deixado. Ensaios, gravações, entrevistas. Tudo se misturava em uma rotina automática e sem sentido. Mesmo cercado de pessoas, eu me sentia mais sozinho do que nunca. Porque nada do que eu fazia tinha importância sem Isabela por perto. Ricardo, meu agente, percebeu minha mudança de humor. Ele sempre fora atento ao meu desempenho e à minha imagem pública, e a queda repentina na minha disposição não passou despercebida. Durante uma reunião, ele finalmente resolveu confrontar o assunto. Gabriel, o que diabos está acontecendo com você? Perguntou irritado. Sua atuação está péssima, e você parece que nem quer estar aqui. Talvez eu realmente não queira. Respondi sem energia para disfarçar o desânimo. Não me venha com essa. Ricardo retrucou impaciente.
Você sempre foi dedicado ao seu trabalho. O que está acontecendo? É por causa daquela garota? O modo como ele se referiu a Isabela me incomodou profundamente. Era como se ela fosse um problema, um obstáculo que eu precisava superar para voltar a ser o ator impecável que ele esperava. Isabela não é aquela garota. Ela é a única pessoa que me enxergou pelo que eu sou de verdade. E por acaso você contou a ela quem você realmente é? Ricardo disparou com um tom sarcástico que me deixou furioso. Não, admiti, minha voz falhando um pouco. E agora eu perdi tudo. Perdeu nada, ele respondeu, com um tom frio e calculista que sempre me incomodou. Você é um ator, finge tão bem que até a garota se apaixonou por uma mentira. O que você precisa fazer é esquecê-la e focar na sua carreira. Isso sim é real. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ricardo sempre fora pragmático, mas ali eu percebi que ele nunca entenderia o que eu estava sentindo. Para ele, minha carreira era tudo. Para mim, naquele momento, ela não significava mais nada. Mesmo assim, tentei seguir o conselho dele. Durante as semanas seguintes, mergulhei ainda mais no trabalho, aceitando projetos e convites que antes teria recusado, sem pensar. Eu queria me entorpecer, afogar aquela dor em uma rotina exaustiva que não me deixasse tempo para pensar. Mas cada vez que eu fechava os olhos, era o rosto de Isabela que eu via. Sua voz, suave e gentil, ecoava na minha mente como uma melodia, impossível de esquecer. E o que mais doía era lembrar que eu havia destruído aquilo, que a única pessoa que realmente havia me tratado com sinceridade e afeto agora me desprezava. Eu cheguei a tentar ligar para ela algumas vezes, mas nunca obtive resposta. Laura, sua irmã, atendeu uma vez e me pediu para parar de incomodar Isabela. Disse que ela estava tentando seguir em frente, que eu só a machucaria mais se continuasse, insistindo. Aquela foi a pior parte. Saber que, ao invés de fazer bem a Isabela, eu havia apenas causado dor. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia deixá-la ir. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa, para consertar o que eu havia quebrado. Mas por mais que tentasse, todas as tentativas pareciam inúteis. As semanas se arrastavam e minha carreira continuava seguindo o curso esperado. Os contratos eram assinados, as gravações eram concluídas, mas nada disso importava mais. Eu vivia um dia após o outro, perdido em um vazio que parecia crescer a cada novo amanhecer. O que mais doía era perceber que, por mais que eu tentasse, o mundo em que eu vivia parecia incompatível com o mundo de Isabela. E talvez fosse por isso que eu continuava me agarrando àquela mentira. Porque, no fundo, eu sabia que a verdade nunca seria suficiente. O tempo passou devagar, arrastando-se como se cada dia fosse um esforço constante para continuar respirando. Nada parecia preencher o vazio que Isabela havia deixado. As gravações se tornaram mecânicas, os eventos vazios. Eu sorria para as câmeras, dava entrevistas, respondia perguntas triviais sobre minha carreira e meus futuros projetos. Mas por dentro, eu estava completamente despedaçado. Ricardo continuava insistindo que eu deveria esquecer Isabela, que aquilo não passava de um capricho, uma distração perigosa para minha carreira. Mas ele não entendia. Nunca entenderia. Para ele, tudo o que importava era o sucesso, a imagem perfeita, o espetáculo contínuo. Para mim, aquilo agora parecia tão vazio quanto uma casa abandonada. Eu pensei em desistir várias vezes, largar tudo, abandonar a carreira e desaparecer. Ir para algum lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse ser apenas Gabriel. Mas aquilo seria apenas mais uma fuga. Eu precisava consertar o que havia quebrado, enfrentar minhas mentiras e ser honesto com Isabela, mesmo que isso significasse perdê-la para sempre. Uma noite, depois de mais uma gravação exaustiva, me vi andando pelas ruas sem rumo, perdido, em pensamentos. A cidade parecia um monstro frio e impiedoso, com suas luzes brilhantes e ruídos constantes. Sem perceber, meus passos me levaram até o restaurante onde eu havia conhecido Isabela. Ele estava fechado, suas luzes apagadas como se o próprio lugar tivesse perdido o brilho que um dia possuíra.
Eu fiquei parado ali por um tempo, encarando aquela fachada escura e vazia. As lembranças dos nossos encontros, das conversas despreocupadas, do sorriso de Isabela, todas voltaram com uma intensidade quase insuportável. Eu sabia que precisava vê-la novamente, nem que fosse apenas para pedir desculpas de verdade. No dia seguinte, tomei coragem e fui até o apartamento de Isabela. Não avisei, não liguei antes. Apenas bati na porta, sabendo que talvez fosse rejeitado antes mesmo de começar a falar. Para minha surpresa, foi Laura quem abriu a porta. Ela me encarou com uma expressão rígida, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando se proteger de mim. "O que você quer, Gabriel?" perguntou sem sequer tentar disfarçar a hostilidade em sua voz. "Eu preciso falar com Isabela. Por favor." Minha voz soou fraca, quebrada. Eu estava tão desesperado que qualquer orgulho havia sido deixado para trás. Laura hesitou por um momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Então, com um suspiro cansado, ela disse: "Ela não quer falar com você. Já sofreu o bastante. Deixa minha irmã em paz." As palavras dela me atingiram como um soco, mas eu sabia que não podia desistir. Eu precisava tentar. "Laura, por favor, eu só preciso de um momento. Preciso pedir desculpas. Preciso explicar." "Explicar o quê?" Ela interrompeu, o olhar endurecido. "Que você mentiu para ela esse tempo todo? Que você fingiu ser alguém que não é? Que brincou com os sentimentos dela?" "Não." Eu quase gritei, a dor transbordando na minha voz. "Eu não brinquei com ela. Eu a amo. Mas eu tive medo. Medo de que ela não me visse como eu realmente sou. De que ela só visse a fama, o ator, o galã de novela. Eu queria que ela me conhecesse pelo que eu sou por dentro, e acabei fazendo tudo errado." Laura permaneceu em silêncio, seu rosto inexpressivo enquanto analisava cada palavra minha. Então, sem dizer nada, ela se afastou da porta e me deixou entrar. Meu coração disparou, uma esperança tímida surgindo no meio de tanta dor. Quando entrei na sala, encontrei Isabela sentada no sofá, as mãos repousando sobre o colo. Ela parecia mais pálida do que eu me lembrava, o rosto sério, sem o sorriso habitual que tanto me encantava. Eu sabia que aquilo seria difícil, mas precisava enfrentar. "Isabela", eu disse, a voz tremendo. "Eu sei que o que eu fiz foi errado, que menti para você e que te magoei. E sei que talvez nunca consiga reparar o que eu fiz. Mas eu precisava vir aqui, precisava te pedir perdão." Ela permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse processando minhas palavras. Então finalmente falou, sua voz calma e distante. "Eu confiei em você, Gabriel. Confiei porque você me mostrou um lado seu que eu pensei ser verdadeiro. E de certa forma talvez fosse. Mas você escondeu a verdade. E isso dói." Cada palavra dela era como uma lâmina cortando minha pele. Eu queria me ajoelhar ali mesmo, implorar para que ela me perdoasse. Mas, acima de tudo, queria que ela entendesse o porquê de eu ter mentido. "Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu só queria que você visse quem eu realmente sou, sem o peso da fama ou da imagem que o mundo criou de mim. Com você, eu me sentia livre, e eu tive medo de perder isso." Isabela suspirou, e eu percebi que havia lágrimas acumuladas nos seus olhos. "Você não entende, Gabriel. O problema não é o que você faz ou quem você é lá fora. O problema é que você mentiu. E pior do que isso, você não confiou em mim o suficiente para ser honesto." Aquelas palavras me esmagaram, porque eu sabia que ela estava certa. Tudo o que eu havia feito para tentar preservar o que tínhamos só havia destruído a confiança que ela tinha em mim. E eu não sabia se seria capaz de recuperar aquilo. As palavras de Isabela continuavam ecoando na minha mente como um refrão doloroso e inescapável. Eu havia mentido, sim, mas o que mais me destruía era saber que, na tentativa de preservar aquilo que tínhamos, eu havia destruído justamente o que tornava nossa relação especial, a confiança. Sem ela, tudo o que construímos juntos se desfez como fumaça. Mas eu não estava disposto a desistir. Passei os dias seguintes tentando descobrir uma forma de fazer Isabela entender que meus sentimentos eram reais. Que a mentira havia sido um erro terrível, mas que nada daquilo que eu sentia por ela era falso.
Me vi pesquisando sobre o que poderia fazer para reconquistá-la, lendo cartas de amor antigas, ouvindo músicas que falavam sobre arrependimento e perdão, mas nada parecia suficiente. Eu continuava frequentando o restaurante onde havíamos nos conhecido, mesmo sabendo que Isabela não trabalhava mais lá. O dono me disse que ela havia pedido afastamento por tempo indeterminado, e isso apenas aumentou minha culpa. Eu a havia ferido de um jeito que não sabia como consertar. Foi então que, um dia, em meio a uma gravação importante para uma nova novela, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. No meio de uma cena importante, eu simplesmente parei. As câmeras ainda estavam rodando, mas eu não me importei. Olhei para o diretor e disse que precisava sair. Naquele momento nada mais importava. Nem os contratos, nem os prêmios, nem o sucesso. Só Isabela. Cheguei ao apartamento dela de madrugada. Minha mente fervilhava de pensamentos e minha respiração estava acelerada. Bati na porta várias vezes sem saber se ela sequer iria me atender. Foi Laura quem abriu, com uma expressão de surpresa e irritação ao me ver ali novamente. "Gabriel, o que você está fazendo aqui a essa hora?" perguntou ela, a voz carregada de reprovação. "Eu preciso falar com Isabela", respondi, a voz tremendo. "Eu sei que ela não quer me ver, mas eu preciso tentar mais uma vez. Se ela me mandar embora, eu juro que nunca mais volto. Mas, por favor, me deixe falar com ela." Laura ficou em silêncio por um momento, seu olhar frio e calculista, como se estivesse tentando decidir se eu merecia aquela chance. Finalmente ela suspirou e disse: "Espere aqui. Vou ver se ela quer falar com você." Enquanto esperava, o medo tomava conta de mim. Mas, por alguma razão, eu sabia que não podia desistir. Alguns minutos depois, Laura voltou e fez um gesto para que eu entrasse. Isabela estava sentada no mesmo sofá onde eu a havia encontrado da última vez, mas desta vez havia algo diferente em seu semblante. Parecia cansada, abatida, mas também determinada. O silêncio entre nós era quase palpável, denso e doloroso. "O que você quer, Gabriel?" perguntou ela, a voz baixa e hesitante. "Eu quero que você saiba que eu te amo." As palavras saíram antes que eu pudesse sequer pensar. Nelas, eram verdadeiras, puras, sem nenhum filtro ou preocupação com o que ela pensaria. "Eu nunca amei ninguém como eu te amo, Isabela, e sei que eu errei. Sei que eu fui um covarde, mas tudo o que eu queria era ser alguém verdadeiro para você. E eu estraguei tudo." Ela permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em algum ponto distante. A dor no rosto dela me rasgava por dentro, mas eu precisava continuar. "Eu deixaria tudo para trás por você", disse, as lágrimas já começando a escorrer pelo meu rosto. "Minha carreira, minha fama, qualquer coisa. Nada disso importa se você não estiver comigo." Isabela respirou fundo, e por um instante achei que ela fosse me mandar embora. Mas em vez disso ela falou, sua voz suave e carregada de emoção: "Gabriel, o que você disse é bonito, mas não é sobre abandonar sua vida por mim. É sobre ser verdadeiro, sobre confiar. Eu ainda estou magoada, mas isso não significa que eu não me importo. Eu só quero que você me dê uma chance de provar que posso ser honesto, que posso ser alguém digno de você." Eu implorei, sentindo o desespero crescer dentro de mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente responder: "Eu não quero que você abandone sua vida por mim, Gabriel. Eu quero que você seja você mesmo, e que isso seja o suficiente." Minhas lágrimas já eram incontroláveis naquele ponto. Eu me ajoelhei diante dela, segurando suas mãos delicadamente. "Então, me permita ser quem eu realmente sou. Me deixe te amar como você merece." O rosto de Isabela suavizou-se um pouco e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. "Então me mostre quem você é, Gabriel, e talvez um dia eu possa te perdoar completamente." Aquelas palavras foram como uma luz no meio da escuridão. Elas não significavam perdão imediato, mas sim uma esperança de que poderíamos encontrar um caminho juntos. Era tudo o que eu precisava. Os dias que se seguiram foram marcados por uma espécie de renascimento. Isabela e eu não nos reconciliamos imediatamente. Ainda havia dores a serem curadas, cicatrizes abertas por minhas mentiras que precisavam de tempo para fechar. Mas pela primeira vez eu me sentia genuíno com ela.
Não havia mais máscaras, nem mentiras, nem omissões. Eu era apenas Gabriel. E isso finalmente parecia suficiente. Fui sincero com Isabela sobre tudo. Contei sobre a pressão constante da fama, sobre os contratos que eu precisava cumprir, sobre o peso esmagador de ter que ser alguém perfeito o tempo todo. Contei também sobre como o encontro com ela havia mudado minha percepção de tudo, me fazendo perceber que minha vida até então era vazia e superficial. Isabela ouvia cada palavra em silêncio, seu rosto sereno e atento, como se estivesse absorvendo tudo aquilo sem julgamentos. Nós começamos a nos encontrar novamente, mas de um jeito diferente. Não havia mais aquele desespero de esconder quem eu era, nem o medo constante de que ela me rejeitasse por causa da minha carreira. Eu a levava para lugares tranquilos, onde poderíamos conversar sem interrupções, sem flashes de câmeras ou olhares curiosos. Descobri que ela amava música e comecei a levá-la para concertos, onde ela podia sentir as notas vibrando ao seu redor. Isabela se permitiu confiar em mim novamente, mesmo que de forma lenta e cautelosa. Aos poucos fui percebendo que seu sorriso voltava a ser aquele que tanto me cativara. A sinceridade de nossos encontros fazia cada momento parecer mais real do que qualquer coisa que eu já havia vivido. E eu me esforçava para ser o homem que ela merecia. Um homem verdadeiro, disposto a mostrar seus defeitos e inseguranças, mas também seu amor sincero. Com o tempo, Laura também passou a me aceitar. Sua resistência inicial deu lugar a uma cordialidade que, embora distante, já era um grande avanço. Eu compreendia que ela só queria proteger a irmã, que havia sofrido demais por minha causa, mas minha persistência e meu respeito por Isabela acabaram conquistando-a aos poucos. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto caminhávamos pelo parque, o mesmo parque onde havíamos dado tantos passeios no passado, que eu finalmente me senti pronto para fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Paramos em um banco e, segurando suas mãos com delicadeza, eu olhei para ela e falei: Isabela, eu sei que errei com você. Sei que levei tempo demais para mostrar quem eu realmente sou. Mas você me deu uma segunda chance e eu vou passar o resto da minha vida provando que sou digno disso. Ela sorriu, um sorriso tímido que sempre me desarmava. Eu aprendi que as pessoas podem cometer erros e que às vezes a verdade demora um pouco para aparecer. Mas, Gabriel, o que importa é que você foi sincero agora. E eu consigo sentir que você mudou. Aquelas palavras eram tudo o que eu precisava ouvir. Sem hesitar, tirei uma pequena caixa do bolso e a abri, revelando um anel simples, mas bonito, que eu havia escolhido com o coração. Isabela, eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero te mostrar o mundo do meu jeito e aprender a enxergá-lo do seu. Quer casar comigo? Por um momento, o silêncio pareceu eterno. Eu podia ouvir os pássaros cantando ao longe e o som suave das folhas balançando ao vento. Finalmente, ela sorriu, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Sim, Gabriel, quero casar com você. Eu a abracei com tanta força que parecia que nada no mundo poderia nos separar. E naquele instante, eu sabia que tudo havia valido a pena. Cada dor, cada erro, cada arrependimento. Porque agora eu tinha encontrado o que realmente importava. O casamento aconteceu algumas semanas depois, em uma cerimônia simples e cheia de amor. Apenas as pessoas mais próximas estavam presentes, e ainda assim foi o momento mais especial da minha vida. Isabela estava linda, vestida de branco e sorrindo com aquela doçura que me havia conquistado desde o início. Quando trocamos os votos, senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. E não era em frente às câmeras nem sob os holofotes. Era ali ao lado dela. Com Isabela, eu podia ser eu mesmo. E isso era mais do que eu jamais poderia ter desejado. A partir daquele dia, minha carreira passou a ter um novo significado. Continuei atuando, mas agora com um propósito maior. Queria contar histórias que tocassem as pessoas, que transmitissem o tipo de verdade que Isabela havia me ensinado a valorizar. E, acima de tudo, queria viver cada dia ao lado dela, construindo um amor que fosse tão verdadeiro quanto as palavras que trocamos naquele parque. O final feliz que eu nunca pensei merecer,
mas que Isabela, com sua generosidade e força, havia me mostrado que era possível.